que foi isso? Oi. Oi. Foi para acordar todo mundo, hein? É o sofá. Ô, pessoas, você já terminou aí? Vem para cá, ó. Pessoas lindas, maravilhosas, extraordinárias. Em 5 minutos, vamos começar aqui. Venha. 5 minutos.
Zé Paulo, depois arruma um crachá para você pegar o material aí, ó, bonitinho. Alô. Aí você vai sair do seu lugar, procurar umas 3 pessoas, dar um abraço, falar, nossa, que legal que você está aqui, Deus abençoe, que bom que você veio. E aí, gente? Muito bom. Pode voltar para o seu lugar. Pode se assentar. Temos algumas mulheres que são muito bem-vindas no Congresso Homens de Coragem, porque de vez em quando os Homens de Coragem também invadem o Congresso das Déboras, então está tudo certo, estamos em casa, pode se assentar. E vamos invocar a presença de Deus, tem outras pessoas que estão chegando, pessoas que já estão aqui, estão viajando, e assim vai, né? A gente começa com quem a gente... com quem já está aqui, né? Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo, que seja um tempo proveitoso. Gente, todos vocês tinham muitas outras opções, não é? De ficar em casa, de outras atividades, mas eu sempre valorizo muito isso. Vocês resolveram investir tempo e dinheiro para estar aqui. Então tem que valer a pena. Mas vai valer a pena, eu tenho certeza, porque Deus está aqui, não é? E eu quero que nós comecemos com a oração, pedindo ao Senhor que fale conosco, que seja um tempo bom. Eu sei que hoje alguns estão cansados da viagem, mas abra o seu coração, se esforce para estar aqui, para prestar atenção. Deus quer falar conosco, não é? Vamos orar, e eu peço que agora você feche seus olhos, e você ore e fale assim, ô Deus, fala meu coração nesses dias, Pai. Meu Deus, fala comigo nesses dias. Oh, meu Deus, que não seja um tempo em vão, né? Alguns viajaram muitas horas, vieram de muito longe. Senhor, que possa realmente valer a pena. Pastor Abraão Soares, capelão dos Homens de Coragem, faça uma oração, por favor. Vem aqui e ore. Ó Deus, a primeira palavra nossa é de louvor ao Senhor, é de agradecimento ao Pai por ter trazido em segurança, em paz, todos os que estão aqui presentes. Abençoa aqueles que ainda vão chegar. Ó Deus, nós esperamos grandes coisas que o Senhor fará em nossas vidas, na vida de cada um de nós. Ó Deus, nós esperamos que esse congresso possa ser um congresso diferente, que possa marcar fortemente a vida de cada um de nós. Nós te agradecemos porque Homens de Coragem precisava vir a existir. E pela tua graça e pela instrumentalidade das pessoas que criaram esse ministério, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, nos colocando em tuas mãos, à tua disposição para que o Senhor nos use. O Brasil precisa dos homens de coragem. Amém. E ajuda-nos, Senhor, a angariar mais participantes desse ministério. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Abraão. Todos são muito bem-vindos. E queria convidar agora um casal maravilhoso, Sara e Arão, para estarem aqui. Eles vão ministrar um tempo de música, de louvor com música para o nosso coração e para a glória de Deus. Obrigado, Sara e Arão, por estarem aqui.
Uma boa noite a todos os irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um, com sua família, no seu lar. Esse é o momento de nós louvarmos a Deus com música. Você que se sentir à vontade pode se colocar de pé. Esse primeiro cântico traz uma mensagem maravilhosa, onde ele diz que o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário foi aquilo que trouxe vida a todos nós e que nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, que estamos nós aqui pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, que estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, que estamos nós aqui, só pra te adorar.
eu particularmente fico muito feliz ao participar de alguns encontros como esse, congresso, porque a gente vê pessoas de diferentes estados, diferentes congregações, e essa canção, a próxima, ela fala de um compromisso que é importante nós assumirmos enquanto irmãos, no sentido de mantermos a nossa unidade em Cristo, apesar da nossa diferença, apesar da distância. Ela diz assim: sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
Graças a Deus, porque as promessas do Senhor são incomparáveis em nossas vidas. Mais um? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o Senhor. Proclamai a sua salvação. Sinai das nações, das suas glórias, entre
Muito obrigado, Arão, Sara, vocês são maravilhosos, não são, gente? Maravilhosos, né? Muito obrigado mesmo. Gente, nosso congresso tem como tema Enviados em Missão, começando em casa. E nós vamos começar hoje meditando com o pastor Coronel Davi, vem aqui, nosso coordenador nacional, que vai tratar sobre esse importante tema, o homem de coragem, o sacerdote do lar. Então, Coronel Davi, venha, e uma alegria recebê-lo aqui, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu oro pelo Coronel Davi, pedindo a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre os seus filhos. E agora, Deus, dá a ele uma unção nova, fresca, ó Deus, vinda do teu trono, diretamente para os nossos corações e para os corações daqueles que estão acompanhando pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, uma alegria estarmos novamente juntos aqui no acampamento da MPC, na 4ª edição do nosso Congresso dos Homens de Coragem. Eu sou Davi Brandão, sou do Amazonas, Manaus, e estou como coordenador nacional dos Homens de Coragem. E um privilégio servir com todos os corajosos aqui presentes, vocês também que estão nos acompanhando, né? Sou casado com Thaís, nós temos 4 filhos e entrei no time dos avós também. Tenho uma netinha de 1 ano, a Manuela, que é uma lindeza. Puxou para o avô. E não é assim, pastor Ricardo, né? Puxa sempre para o avô, né? Pastor Marcelo também diz a mesma coisa. E nós estamos para fazer essa primeira ministração do nosso congresso. O pastor Marcelo já disse o tema, né? Como grande enviados que nós somos, e esse tema, eu confesso aos irmãos, que surgiu de uma leitura que eu estava fazendo e que veio uma grande pergunta para mim e que eu quero fazer para vocês também nesta noite. Com o tema já falado pelo pastor Marcelo, enviados em missão, começando em casa, né? Lá em João 20, 21, a parte final do versículo 21, né? O próprio Cristo falando, diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E essa pergunta surgiu depois de uma leitura que eu fiz, que você imagina comigo, uma igreja ora, a igreja investe, a igreja levanta um missionário ou uma missionária, né? E envia esse missionária, vamos para a Europa, envia para a Europa. Mas ao chegar lá, em vez do missionário cumprir a missão dele, que ele foi para lá, ele começa a visitar os pontos turísticos, começa a tirar fotos e aproveitar a paisagem e esquece a missão principal pelo qual ele foi para lá, né? Imagine isso. Imaginou? A igreja investiu no missionário, na missionária, enviou e ele não está cumprindo a missão. E a pergunta que me veio não é sobre o missionário. A pergunta recaiu sobre mim mesmo. Recai sobre todos nós. Eu vejo que essa pergunta é para todos nós, homens, né? Porque nós todos sabemos e cremos que Cristo nos salvou. Amém? Não é verdade? Cristo nos salvou, Cristo nos chamou e Cristo também nos enviou.
Tudo bem, está aí, né? Isso daí nós todos conhecemos. E o investimento que Cristo fez em cada um de nós, ou por nós, não foi dinheiro. O investimento que o Senhor fez por nós foi sangue. O investimento foi sangue. Esse foi o investimento do Senhor. Em 1 Coríntios 6:20, a palavra já nos lembra também, né, que nós, né, fostes comprados por preço. Todos nós. E eu pergunto, e vem a famosa pergunta que veio à mente: eu, Davi, estou vivendo como missionário realmente enviado pelo Senhor ou como um turista espiritual? Como que vocês também poderiam responder esta pergunta? E quando a gente entende isso, quando a gente vê a profundidade disso, a gente descobre algo que é muito, muito poderoso para todos nós, que a missão, ela não começa longe. A missão é perto. A missão é dentro da nossa casa. A primeira missão, ela é perto. Ela é dentro, realmente, da nossa casa. Por isso, na primeira noite, na abertura, o tema que eu trago, né, é o sacerdote do lar. Tendo como base que está lá em Deuteronômio 6, 6 e 7 também, né? Lembrando sempre que o sacerdócio de verdade, ele começa no coração. Em Deuteronômio 6, versículo 6, capítulo 6, 6, diz lá, né? Estas palavras, a primeira parte, estarão no teu coração. Antes, isso serve para todos nós, né? Antes de liderar, antes de ensinar, antes de corrigir, a palavra tem que estar dentro de nós. A palavra tem que ser vivida por cada um de nós. E esta é uma das nossas missões, como homens, como pais, como líderes realmente espirituais do nosso lar. Como líderes espirituais realmente do nosso lar. A palavra precisa estar dentro, meus irmãos, de cada um de nós. Porque não existe, isso parece assim uma coisa básica, mas nós temos que ser lembrados, e trago isso como lembrança para todos nós, que estamos aqui presencialmente, você que está também nos assistindo via internet, via o nosso canal do YouTube, aí, né? Não existe a liderança espiritual sem uma vida espiritual. Ah, Davi, isso é básico, mas algumas vezes nós esquecemos. Não existe uma liderança, de fato, espiritual, se não houver a vida espiritual. Não existe o discipulado no lar, dentro de casa, se quem está discipulando, quem está à frente, não tiver intimidade com Deus. E esse é o nosso desafio diário. Desafio diário para todos nós. Precisamos estar atentos a isso. E eu sempre lembro, né, isso como uma realidade, é verdade, e para nós, que o problema de muitos homens não é a falta de capacidade. Não é a falta de capacidade. Os homens são capazes. O que falta é a conexão com o nosso Deus. O que falta é essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor Jesus. Com o nosso Deus, realmente. Essa conexão é que é deixado de lado. E aí fica difícil de liderar desta forma. O Salmo 119, no versículo 11, também nos lembra do que eu estou dizendo, a palavra está dentro de nós, né? Está dentro de nós. Guardei a tua palavra no meu coração. Essa é a primeira parte do versículo 11 do Salmo 119. Guardei dentro de mim, né? Dentro. E pergunto, né, como está o seu coração diante de Deus? Esse primeiro tema, esse primeiro contato nosso, nós teremos nos outros dias, outros que estarão ministrando aqui também, vai ser mais uma meditação, reflexão pessoal, íntima, é sua, com o Senhor. Como está o seu coração
diante de Deus. Como está? Isso não é resposta para você levar para outra pessoa, é você realmente, é refletir, né? Porque quando a gente começamos dizendo que o sacerdócio começa no coração, o sacerdócio também ele é vivido no cotidiano, ele é no dia a dia, naquilo que você faz. Lá em Deuteronômio 6, no versículo 7, diz lá, falarás delas assentado, andando, ao deitar, ao levantar. Tem que fazer parte do meu dia a dia, em tudo que eu faço. O pastor Ricardo sempre prega, não é o ir, né? É indo, é quando eu vou ao supermercado, quando eu vou a uma feira, quando eu estou indo à faculdade, ao trabalho. Meus irmãos, né? Precisamos estar atentos, perceber que quando Deus ele está falando, lá em Deuteronômio ainda, ele não está dizendo que é para ser um momento religioso. Ele não está se referindo a isso. Eu vejo com algo bem mais amplo. Ele está falando algo que é falado muito hoje, né, e muito divulgado, mas ele está falando de um estilo de vida. Um estilo de vida tendo Jesus como alvo, como centro. Ele é o referencial. Ele é a forma, né? Ele que dá realmente o sentido. Em tudo. É o estilo de vida. Não é a questão de um momento religioso. Deus está falando de um estilo de vida. Porque nós temos que ter em mente, né? Estou repetindo muito isso, né? Que a fé não é um evento. Fé não é evento. A fé é uma rotina. É o dia a dia. É como você faz. É como você faz, como você fala com o outro, como você se porta no seu dia a dia. É o normal. Não pode existir dois Davi. Um lá na igreja e um Davi na rua. É um Davi. Davi Brandão. É um, né? E como que a gente pode colocar em prática esta rotina como sacerdote do lar, como verdadeiros sacerdotes? Porque o sacerdote do lar, a gente tem que colocar em prática como? Fazendo. Primeiro, orando com a família. Reunindo, ter seu momento. Davi, mas não dá, é muito difícil. Corre. Um momento, uma vez na semana. Colocar na agenda. Colocar na agenda. E colocando na agenda dá certo. Você vai cumprir lá. Né? E você começando, você fazendo, você sendo o exemplo, o seu filho vai fazer. Não tem como, não tem para onde correr. Lembrem, você pai, né? Você papai, né? O seu filho vai ser melhor do que você. Então você tem que escolher aquilo que você realmente vai ser bom. Para o seu filho ver você como um exemplo. E de fato ser melhor do que aquilo que você faz. E isso é algo que é natural. Então o sacerdote do lar, colocando isso em prática na minha rotina, no meu dia a dia, orar com a família, é conversar com a família sobre Deus, mostrar quem é o Senhor, mostrar essa conversa, tomar decisões baseadas na palavra. Você pratica isso, você pede ao Senhor o discernimento através do Espírito Santo para as decisões que você tem que tomar no dia a dia. Isso é uma prática sua. A tua esposa sabe disso. Os teus filhos observam isso em você? Ou você toma a decisão na emoção? Estou dizendo que isso é fácil. Não é fácil. É rotina, é prática, é o dia a dia. É trazer aquilo que muitas vezes a gente leva para o lado profissional e esquece que o mais importante é quando você sai bem de casa e deixa tudo bem em casa. E crendo e confiando no Deus Todo-Poderoso. Orar com a família, conversar com Deus, tomar decisões baseadas na palavra e viver o Evangelho dia a dia. O Evangelho de transformação. Aquilo que realmente transformou. Que alegria você é falar para outra pessoa que tu conhece um cara que te transformou a tua vida, que te trouxe da morte para a vida.
que te mudou completamente? E o mais difícil para nós, que somos seguidores do Senhor, digo assim, que é difícil. Não é o falar, o verbalizar, é colocar em prática aquilo que eu digo, que eu confio, que eu acredito no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Então, é viver de fato. E isso, viver o Evangelho no dia a dia, faz com que eu possa colocar em prática essa rotina. A rotina que eu digo, que a fé, eu disse que não é evento. A fé é a rotina, aquilo que você pratica diariamente, que você acredita, né? Josué 24:15, é um versículo bem conhecido, nós, homens de coragem, sempre usamos também, nós temos no nosso manual, no primeiro livro que saiu também, né? Diz lá que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este versículo, né, não é um versículo decorativo, este é um versículo realmente de uma decisão para liderar, uma decisão de liderança. Uma decisão de liderança. Terceiro ponto, o sacerdote discipula, né, pelo exemplo. É o testemunho vivo daquilo que eu faço, de como eu faço, do que eu faço e como eu faço realmente, né? Porque os seus filhos, os nossos filhos, e de fato eles não ouvem tudo o que a gente fala, eles não ouvem, mas eles veem tudo que a gente faz. Tudo e a forma como você realmente faz, os nossos filhos veem, observam. Observam. Quando eu faço as implantações nas igrejas e dos homens de coragem, eu sempre coloco, ó, se quer testar a tua liderança dentro de casa, né? É o melhor local, dentro de casa. Porque a nossa esposa nos conhece melhor do que ninguém. Não é verdade? Não é verdade? Os nossos filhos também nos conhecem melhor do que ninguém. Com filho você não vai falar uma coisa que você não pratica. Ô pai, o senhor falou assim, mas o senhor não, né? O senhor não faz de outro jeito. A Polícia Militar, pelo Brasil, ele tem um programa que eles fazem, que é o ProERD. Já ouviram falar no ProERD? Né? Nas escolas e tal. E um dos princípios, não eu vejo assim, pastor Ricardo, o ProERD não foi montado, né, dentro da Bíblia, mas tem muitas, são princípios, né? Quem não acredita como seguidor do Senhor Jesus na Bíblia, mas o sistema de justiça foi feito em cima da Bíblia, é só você ver. O que para nós é pecado, no mundo ele paga lá com a prisão. Dependendo do país, a forma de prisão é uma, é outra, vai ter a morte, né? Mas o ProERD, um dos princípios que ele ensina para a criança, né, para aprender a dizer não, eu não quero droga, eu não quero isso, porque às vezes quando alguém diz não dentro da sala de aula, ele pode ficar isolado. Ele tem que saber dizer não de uma forma que ele não fique isolado. E quando os policiais vão falar com os pais, antes da formatura dos alunos, eles começam a dizer, ó, vocês têm que ser um exemplo dentro de casa. Você não pode dizer para o menino, ó, você não vai beber, mas tu pega a garrafa de cerveja e diz assim, ó, vai ali na taberna, vai ali no comércio e compra essa cerveja para mim. Pega o dinheiro, vai lá comprar o cigarro para mim. Parece que são coisas bobas, mas não são. São princípios, realmente, que não podem ser quebrados. O exemplo vem nosso, vem do pai, vem da mãe. E nós estamos falando com homens que decidiram, o pastor Marcelo Galberto lembrou bem na abertura, decidiram estar aqui esses dias, com feriado, né? Feriado aí prolongados, folgas prolongadas, deslocamentos de vários locais do nosso país, de avião, de ônibus, de trem. O pastor veio de trem de Santa Catarina, legal. Guarapari, né? Guarapari, quase 12 horas de viagem de trem, é uma aventura boa. Veio de Boa Vista, nosso pastor, né? Então, assim, distâncias são grandes, de Brasília de carro, de São Paulo de carro, Você decidiu estar aqui. E o sacerdote, de fato, discipula pelo exemplo.
Os nossos filhos não vão ouvir tudo que a gente fala, mas eles observam e veem tudo que nós fazemos. Provérbios 27 já nos lembra: o justo anda na sua integridade. É a primeira parte somente. No final diz assim: os filhos vão seguir da mesma forma. Né? O justo anda na sua integridade. Aí vem as perguntinhas: o que seus filhos estão vendo em você? É para ti. O que os seus filhos veem em você? Estão vendo em você? Eles veem oração? Você tem um momento de oração? Ou é tão reservado que ninguém vê? Né? Você tem o seu momento de oração? Ah, mas eu tenho que ir no meu íntimo. Não, você tem um momento. Né? A minha sogra, quando ela está no momento de oração, pode ligar, pode cair o mundo e ela não atende telefone. Não. Eu liguei para a senhora entre 5 e 7 horas, eu estava orando, eu não atendo ninguém. Não, está na intimidade dela com o Senhor. Então, eles veem isso em você, eles veem, conseguem enxergar a fé, a confiança que você tem em algo que você não pega, não enxerga e não vê também? Eles conseguem? Eles veem um caráter estampado em você? Porque dentro do que nós estamos falando e lembrando a vocês, homens, nessa noite, o discipulado, ele não começa com palavras realmente. Ela começa com exemplo. Com aquilo que eu faço, ou com aquilo que eu não faço. Né? Ele começa com exemplo, ele começa com coerência. Porque nós temos que lembrar também que o sacerdote, ele forma gerações. Ele forma gerações. Porque Deus, ele não pensa só em você. Ele pensa também nas futuras gerações. E ele confiou algo muito poderoso na mão dos homens. Eu vejo assim que é algo muito poderoso. Né? Eu vejo e entendo que ele confiou para nós homens a transmissão da fé. Abra aí a Bíblia, lá em Salmo 78, por favor. Salmo 78. Nos versículos de 5 a 7. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Amém? Deus pensa nas gerações, né? No futuro. Ele pensa em gerações e confiou para nós, né, a transmissão da fé. Porque no nosso primeiro manual, hoje estava até falando com o Delmiro sobre isso, né, ele nos lembra isso. Na palavra inicial do pastor Marcelo Galberto, ele disse: se não for você, quem será? Ele desafiando aos homens na mensagem. Porque se o pai não discipula, o mundo vai discipular. Não tenha dúvida disso. Nós não temos. Existem estudos, meus irmãos, e não são estudos de igreja, não, estudos acadêmicos, né? De levantamentos estatísticos, acima de 75% da população presidiária do nosso país, 75% dos que estão condenados dentro dos presídios, eles não tiveram referência de pai. Não tiveram. Isso é levantamento estatístico. É científico. A diferença que faz a nossa presença como pai. Porque se o pai não discipula, o mundo vai vir discipular. Se o pai não ensina, a cultura ensina. Nada contra, mas nós temos que ter a nossa base. A base tem que estar bem forte, sedimentada. Se o pai não lidera, alguém vai liderar.
Esse é o nosso desafio. Lembrando que o maior campo missionário é o nosso lar, é dentro do lar, né? Em 1 Timóteo 5,8, alguém pode ler aí para nós? Lembrando que isso, né, o maior campo missionário é o lar. Por que eu citando isso? Alguém pode ler? Quem encontrou? Espada para o ar? Opa. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Obrigado, meu irmão. Amém. Lembraram desse versículo 8, de 1 Timóteo 5? Porque, meus irmãos, eu lembro também, antes de alcançar multidões, Deus confiou a você, homem, uma casa. Confiou a você um lar. Né? Antes de um púlpito, a gente não pode esquecer que em casa nós temos uma mesa. E mesa gera intimidade. Mesa, você vai convidar a sentar à sua mesa quem você conhece, com quem você tem relacionamento. E isso faz a diferença nos nossos lares também. O primeiro campo missionário de um homem é a sua família, é o seu lar. É o seu lar. E talvez, né? Vou deixar como talvez. O maior ministério da sua vida não esteja fora, não esteja distante, né? Mas dentro da sua casa. É começando dentro de casa. Eu só posso alcançar o mundo se eu fiz o dever de casa. E isso nós temos que estar atentos. Nós homens, né? Nós homens, né? E colocar isso em prática. E finalizo já, indo para o final, meus irmãos, lembrando que o nosso Deus, Ele não está procurando homens perfeitos. Ele não está procurando homens perfeitos. Parece um chavão, mas é verdade isso. Ele está procurando homens disponíveis. Homens disponíveis. Vocês são homens disponíveis. Vocês fizeram a escolha desse final de semana prolongado, né? Homens que de fato digam: Senhor, eu assumo a minha posição. E uma vez, quando se assume a posição, a gente não abandona o posto. É uma das maiores penalidades do Código Penal Militar, o abandono de posto. Não é, pastor Marcelo? Não abandona. Nós não podemos, né? Homens que estejam disponíveis e não homens perfeitos. Amém? Eu peço para você, vou lembrar um pouquinho o lado assembleiano do pastor Marcelo, né? Feche seus olhos, feche os olhinhos aí, não vá dormir, eu sei que você viajou várias horas de carro, né? 2 noites acordados antes de chegar aqui, o voo atrasou, o trânsito aqui é animado em Belo Horizonte, nas rodovias por aqui. Mas feche seus olhos. E dentro tantas perguntas que nós fizemos esta noite, mas para momentos de reflexão, sua, não apontando o dedo para ninguém, não é isso. Porque hoje é uma noite um começo desse congresso, uma noite para nós lembrarmos da nossa importância, homens como sacerdote do lar, da decisão que nós tomamos. Lembrar quem é o nosso referencial, que é o Senhor Jesus, né? Responda intimamente para o Senhor. O que precisa mudar na sua casa? A partir de você. O que precisa mudar na sua casa a partir de você, homem. Você como sacerdote do lar. Você ainda que está se preparando para casar, aí você que está nos ouvindo e preparando para casar. O que você precisa ainda mudar? Para de fato seguir aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. É você mesmo que vai responder a essa questão. Intimidade com o Senhor,
né, com o nosso Deus. Porque quando o homem se posiciona, a sua casa muda. A casa vai mudar. Quando a casa muda, a sociedade muda. E tudo começa com a decisão do homem. É fazer a tarefa de casa, como eu disse. E talvez, né, esse homem seja você, para dar esse pontapé inicial ou continuar. Vamos orar? Coloque a mãozinha aí no seu coração, vê se ele está batendo realmente. Que bom, né? Para que a gente possa estar nessa intimidade com o nosso Deus, declarando aquilo que você já pensou, já meditou. Sei que foi muito rápido, né? Mas o que de fato precisa mudar na tua casa a partir de você, para que possa colocar em prática e assumindo o verdadeiro papel de sacerdote do lar, do líder dentro da sua casa. O Senhor já te deu, né, uma ajudadora idônea, uma mulher virtuosa ao seu lado. E precisamos estar também atentos a isso. Pai, eu te agradeço mais uma vez por esta noite, eu te agradeço pela tua presença, Senhor, através do teu Espírito Santo. Que cada um de nós possamos, mais uma vez, assumir o papel que tu designaste ao homem, Pai. Como está na tua palavra, desde Gênesis, o ensinamento, a forma correta de liderar. Que nós possamos ser esses verdadeiros sacerdotes no lar, Pai. Vivendo de forma adequada a tua palavra dentro da nossa casa, Pai. Sendo esse exemplo verdadeiro aos nossos filhos. Que tu continue nos dando coragem, Senhor. Coragem para sermos diferentes e o compromisso para que nós possamos fazer a diferença. E isso eu te peço, Pai, e sempre te agradecendo, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Hoje nós estamos fazendo tudo mais um pouquinho rápido assim, porque muitos viajaram, né? Então, querem ir logo para a cama. Então, é isso. Hoje vai ser mais curtinho. Mas ainda vai ter um chazinho ali, se você quiser. Fala, mas acabei de jantar. Tá bom, mas tem um chazinho ali, se você quiser. Tem um chazinho. E esse momento de você bater um papo, você, né, gente que você não encontrou ainda, mas se você já quiser ir dormir e tal, você pode ir. Amanhã, gente, é um dos motivos também de a gente dormir mais cedo, porque amanhã a gente começa cedo. Claro que para quem quiser. O café às 8 horas. Mas às 7 horas, para quem quiser, não fique constrangido. Eu não quero que ninguém se sinta assim, puxa vida, ai meu Deus, por que tem que ser 7 horas? Eu estava querendo ir, mas eu estou querendo dormir. Então durma, não tem problema. Não é para causar nenhum tipo de pressão, sabe? Não é para abusar espiritualmente de vocês. Já foi num acampamento, num congresso, num evento, que tem um negócio assim, 5 horas da manhã, despertar com Deus? Está tudo errado. Por que tem que ser 5 horas? Deus não dorme. Então, por que não pode ser 8, 9? E aí a gente não vai 5 horas da manhã, porque está com sono, e passa, Ricardo, o dia todo chateado, puxa, eu não fui. Ou se vai, fica cochilando. Se não for, fica chateado, se sente acusado. Ah, meu Deus, com culpa, eu não fui. Aí eu não sou mais. Não, isso aqui não tem isso. Se quiser acordar às 5 para 8 e chegar aqui às 8 horas, chegue. Tá? 8h15. Só não pode chegar 10 para 9. Mas pode, aí a gente vai entender que você quer jejuar, não quer tomar café, então tudo bem. Porque 9 horas a gente termina o negócio. Ok? Então, gente, amanhã às 7 horas, quem quiser, nós vamos ter um momento de oração no nosso jardim de oração. Você fala, onde é que é? Aí amanhã você vai descobrir. Você vai descobrir. O jardim de oração, você descobre onde é que é, Senhor, me oriente. Você vai ver um ou outro aí indo para o jardim de oração. Quem não tem opção amanhã de dormir um pouco mais é eu e o pastor Abraão, porque nós vamos estar lá recebendo vocês, né, Bruno? Aliás, vamos começar nossa oração 6h30,
para 7 horas nós estarmos com os irmãos lá e as irmãs também. Tá bom, gente? Uma pessoa me perguntou assim, as mulheres podem vir na reunião? Claro, pode vir na reunião, né? É super bem-vindo, o congresso é de vocês também. Beleza, gente? Então, amanhã, aproveite, tem um monte de coisa ali, se você quiser já adiantar suas compras, tem livros, tem mochila, boné, tem um tanto de coisa ali, você vai lá, já adianta suas compras se você quiser. Deus abençoe vocês, tem um chazinho ali atrás, uma boa noite, amanhã, tá? 8 horas o café.